debates prometidos em termos de perguntas, colocações, que a plateia queira fazer, e essa assistência queira colocar tanto aos palestrantes de agora, como aos palestrantes dos outros períodos do dia. Cá temos ainda a doutora Kátia Boulos, não é? Temos também a doutora Isabela Peçanha, que falaram hoje, e, portanto, estão ambas também aqui dispostas a participar, não é? Eu vou começar então por uma provocação, não é? Tem que provocar para chegar ao êxito nesse momento, que é uma provocação feita ao professor Porto Real. O professor Porto Real diz sempre, eu já ouvi muitas vezes, sou uma aluna fiel do professor Porto Real, ele diz sobre a equiparação, e fala muito bem nesse sentido, da união estável ao casamento quanto aos efeitos patrimoniais. Citou bem os efeitos patrimoniais. E da injustiça de não haver, não é, a possibilidade, por exemplo, do estabelecimento de um regime de comunhão entre conviventes ou companheiros, como se fala no Brasil. No Brasil, nós temos exatamente o contrário, essa possibilidade ampla, e também o regime de comunhão parcial, que é o mesmo regime legal lá no Brasil do casamento, diferente daqui, como se... Mas, enfim. Então, o professor faz essa colocação precisa. E, ao mesmo tempo, que, portanto, isso significa que uma amarra patrimonial, especialmente quando nós pensamos no regime da comunhão parcial de bens no Brasil, isso é uma amarra patrimonial, ou se os companheiros forem fazer uma outra amarra de um outro regime, e ao mesmo tempo fala dessa liberdade que o professor também defende nas relações de união estável e de casamento. E aí eu fico em dúvida se o professor efetivamente pensa nessa liberdade tão completa, ou se pensa que deve haver pelo menos um mínimo de segurança jurídica nessas relações de união de fato ou união estável e também nessas relações de casamento. E a minha provocação também vai para a doutora Isabela. Quando disse das uniões simultâneas e dessas decisões que por vezes vemos no nosso país, eu queria dizer, né, à doutora Isabela, que vemos essas decisões, mas não quando elas chegam ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal. É quando elas param nos tribunais em instância inferior àquelas. Porque nós temos uma pesquisa absolutamente exaustiva e não há um acordo sequer no nosso país que no STJ ou no STF, que para quem não é de lá são as instâncias maiores, tenha acolhido a união simultânea, nem em questões previdenciárias. Nem em questões previdenciárias. E eu fiz um artigo recentemente, tive que fazer uma pesquisa, doutora Isabela, imensa. Isso não era uma provocação, era só uma observação, ainda bem, né? E eu queria provocá-lo, então, sobre a questão, quando coloca a questão dos prazos, né? Para poder ouvi-la. E fazendo, por favor, essa diferença e podendo nos ajudar nas suas colocações sobre o direito português e o direito brasileiro, porque aqui nós temos 2 anos. Segurança, portanto, né? E lá no Brasil não há prazo algum, então eu queria ouvir a doutora Isabela sobre isso. E a doutora Kátia Boulos, eu também provoco e gostaria de ouvi-la sobre um pouco mais sobre essa questão do afeto, porque a doutora Kátia, por favor, se puder vir, né, aqui conosco, falou muito da questão do afeto, mas pelo tempo restrito, acabou não podendo examinar um pouco mais este assunto. E aproveitando aqui o Caio, né, que possa também falar um pouco mais do afeto, por favor, Caio, né? Esteja conosco aqui em cima também. Assim estaremos todos juntos aqui e com certeza, né, poderemos fazer aqui algum debate, enfim, dentro dessa riqueza de ideias. Vou começar pelo doutor Portugal, não é? Claro. Professor, para mim fazer uma complementação à sua pergunta em relação ao união estável, rapidamente. A Isabela Peçanha, o professor Real. Vocês entendem que a união estável, qual a natureza jurídica dela? De negócio jurídico? Ou, enfim, né,
o que vocês entendem? Em sendo um negócio jurídico, cabe o contrato de namoro para afastar a união estável? Senhores, eu não preciso ter preocupação em enquadrar juridicamente o casamento. O casamento não é um contrato. Eu não posso contratar aquilo que não é disponível. Eu não disponho do controle de uma existência interrelacional ao longo de uma vida com tantas circunstâncias inesperadas e o Instituto de Alteração de Circunstâncias que eu saiba não é aplicável ao casamento, nem é um facto. Eu diria que há um ato jurídico que tem pontos de vontade, um acordo, mas que não é realmente um contrato. E diria que a liberdade vai passando por ambos os institutos, ou seja, ambos serão livres e íntimos, e em relação ao mesmo facto, não há nenhuma amarra, eu não quero nenhuma amarra, também para o casamento nem para o mesmo facto, mas ainda existe para o casamento, mal enquadradamente, pelo nosso professor. Mas em relação ao mesmo facto, eu entendo que quando surgiram as expressões de bens como regime